dia de segunda para terça-feira, ainda deitado, numa das minhas primeiras orações a Deus, depois de agradecer por mais um dia de vida, é perguntar a Deus qual é o tema que Ele quer que nós ministremos à igreja, àqueles que estarão no culto à noite. Peço a Deus que o Espírito comece a ministrar no meu espírito o tema da mensagem do culto à noite. E orando hoje no meu horário de oração, o Espírito de Deus me trouxe um tema, eu quero ministrar com os irmãos, o lado terapêutico das provações. Vou ministrar neste tema hoje, o lado terapêutico das provações. Nós ministramos em duas terça-feiras sobre o que acontece quando homens maus governam. Encerramos o assunto e hoje o Espírito de Deus me trouxe ao coração esse tema, o lado terapêutico das provações. Eu já quero aqui já me antecipar que não tenho por pretensão de forma nenhuma nesta noite ministrar aqui a doutrina do sofrimento, porque seria masoquismo, e não é isso que eu quero fazer. Quero provar biblicamente, dentro do texto que nós lemos nesta noite, apesar de ser um assunto que hoje ele ministra esse tipo de tema, deixa assustado a grande maioria dos pregadores coach, que só prega a doutrina da autoajuda, né? E também os pregadores da doutrina da prosperidade. Quando a gente fala de provação, o crente sente até arrepio na alma quando ouve essa palavra, né? Mas o texto que nós lemos nesta noite, e na Bíblia Sagrada nós vamos descobrir que há várias passagens no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, inúmeras passagens, que nos proíbe os cristãos de se gloriar, de se vangloriar. É claro que o que eu vou ministrar hoje só vai entender quem é crente nascido de novo. Um descrente não vai entender o que nós vamos ministrar hoje, mas um crente nascido de novo, que já teve experiências com Deus e de fé, vai entender. Então nós vamos partir do princípio que todos que estão aqui nesta noite nos ouvem, é crente nascido de novo, entende a doutrina, toda a doutrina bíblica. E dentro dessa questão da doutrina bíblica, no contexto nós vamos ministrar, a Bíblia Sagrada ela vai nos proibir, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o crente, o cristão, de se vangloriar, de se gloriar. O que é isso? É se exaltar-se acima dos demais, como que se aquilo que aquela pessoa fez ou está fazendo é mais importante, de forma que esta pessoa se torna indispensável em relação àquilo que os outros estão fazendo. A Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 17, 2 Coríntios, você já pode acompanhar aí, capítulo de número 10 e versículo de número 17, Paulo vai dizer assim: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então veja que não é só aqui, mas em várias passagens do Novo Testamento, Paulo ele vai orientar, e até mesmo é uma proibição, uma orientação doutrinária, de que se o crente, o cristão, o salvo, nascido de novo, ele conquistou alguma coisa, fez alguma coisa, alcançou alguma coisa, isto não é motivo dele se vangloriar, de exaltar-se a si mesmo, como se ele fosse uma pessoa que se tornou indispensável
que sem ele a igreja, sem ele, sem ela, eu digo ele, o cristão, o crente, a igreja não vai para frente, não vive, não existe. Paulo disse que se qualquer um de nós, dentro da igreja, quisermos se gloriar, temos que nos gloriar no Senhor. Ou seja, foi o Senhor quem fez isso através da minha vida. Que não é feliz o crente que se louva, não é aprovado, mas sim aquele a quem Deus louva, aquele a quem Deus exalta, aquele a quem Deus eleva. Veja que Jó foi elevado por Deus, foi louvado por Deus diante do próprio diabo. De onde vem Satanás? De passear na terra, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus louva a Jó: vistes o meu servo. Porque o que é louvar? Ministrei não faz muito tempo aqui num culto de domingo, acho que isso é sobre o verdadeiro louvor e adoração. Nós ministramos aqui, perdão, numa terça-feira, que o louvor é elogio. Então Deus louva a Jó: vistes meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então não é sábio, não é aprovado aquele que se louva a si mesmo, mas aquele a quem Deus louva. No Antigo Testamento tem uma referência também, eu escolhi duas referências, lá em Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 24, Jeremias vai dizer: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Deus está dizendo isto através da boca do profeta Jeremias. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: se alguém porventura quer se ufanar de alguma coisa que ele é, que ele faz, de algum talento que ele possui, se quer se gloriar, glorie-se em mim, glorie-se no Senhor, porque é Ele quem é digno de receber toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Porém, há dois, pelo menos no texto que nós lemos, há em outras passagens, mas no texto que nós lemos, há dois momentos nos quais Paulo nos ensina a nos gloriarmos. No texto que nós lemos, provei aqui biblicamente falando que não é sábio um homem que se louva a si mesmo. Mas no texto que nós lemos, há dois momentos em que o apóstolo Paulo, se é que um crente vai se gloriar de alguma coisa, ele deve se gloriar. A primeira coisa é na esperança da vinda do Senhor. Está no capítulo de número 5 e no versículo de número, capítulo 5 e versículo 2, a parte B. Ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós podemos nos gloriar na esperança de que um dia nós atingiremos o último nível da salvação. O último nível da salvação. Esse texto de Romanos 5, irmão, é um texto extraordinário. Se fôssemos estudar versículo por versículo aqui, eu ficaria o restante dos 6 meses de 2022 ministrando só aqui no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Por quê? Primeiro ele vai falar sobre a doutrina da justificação. Não tem coisa mais extraordinária, e todo crente tem que entender essa fase da salvação, que é a justificação. Sendo, pois, justificados pela fé. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que todos nós, ele diz isso tanto no capítulo 3, como também no capítulo de número 6, como também no capítulo de número 7. Ele vai dizer que todo ser humano, nascido nesta terra, está condenado ao inferno. Ele tem uma dívida com Deus que é impagável. Nenhum ser humano que viva nesta terra, por mais justo que ele viva, pode por si mesmo se autoproclamar salvo por sua justiça. Não tem. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer: todos se desviaram, todos se extraviaram, não há nenhum justo, nenhum sequer.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que existia uma cédula de dívida que nos condenava diante de Deus. Era a cédula de dívida do pecado, era uma promissória de pecado que nos condenava dioturnamente diante de Deus. Então ninguém na terra, nem antes e nem depois, nem agora, pode algum dia se autoproclamar por si mesmo justo. Ninguém. Se alguém alcançar a salvação, ele tem que alcançar pelo mérito da justificação pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que quando Jesus foi pregado na cruz, ele cravou na cruz a cédula de dívida que nos condenava diante de Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu quando você aceitou Jesus e nasceu de novo, foi Deus, no tribunal de Cristo, te declarar justo diante dele. Você pode ter cometido qualquer tipo de pecado antes de conhecer a Deus, na ignorância das Escrituras, mas quando você aceitou Jesus, pelo poder do sangue, no tribunal do céu foi armado, o tribunal se armou, e Deus disse: pelo sangue do meu filho está justificado. Só Jesus pode justificar. A Anita fez uma postagem esta semana, dentro dessa confusão que deu lá desde a Bruna Carla. Ela disse: quem pode se autodeclarar, se é que alguém pode me dizer que é filho de Deus e outro não? Ela fez essa pergunta. Aí um irmão lá, uma pessoa foi lá no Twitter dela e postou João 1:11. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então só se torna filho de Deus, não é todo mundo que nasce na terra que é filho de Deus, mas só se torna filho de Deus quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia Sagrada diz, vai dizer em João 3,16, que Deus só tinha um filho. Está lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o quê? Como é o nome? Unigênito. A palavra unigênito é a junção de duas palavras: único gênito, único genitor, único filho. Então Deus só tem um filho, que é Jesus. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, vai dizer que nós fomos adotados na família de Deus. Quer ver isso? Deixa eu provar, né? Porque às vezes você pode questionar, então eu vou provar biblicamente. Romanos capítulo 8, versículo de número 14, diz aí, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filho de Deus. Romanos 8, 14. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de quê? De adoção de filhos. Então nós fomos, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos adotados na família de Deus. Adoção de filhos, pelo qual clamamos a Abba Pai. Então todo mundo sabe, na lei brasileira, um filho adotado, pela lei, ele é filho legítimo. Ele tem direito à herança da mesma forma que tem o filho legítimo. Então, como nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos justificados pelo seu sangue, adotados na família de Deus, então o texto vai dizer, Paulo vai dizer: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque quem é que tem direito à herança do Pai? O filho legítimo. Mas o filho adotado na família de Deus, Paulo vai dizer que Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiro. A partícula co significa herdeiro juntamente com ele. Então tudo aquilo que Jesus vai herdar no reino do Pai, nós como irmãos vamos herdar também. Só que Jesus, como filho primogênito, porque aí ele passou a ser o primogênito do Pai. O Pai tinha um filho unigênito, ele passou a ser primogênito, porque depois que outros se fizeram filhos, Jesus passou a ser o primeiro, o primogênito. E na lei de Deus, o primogênito tem direito a uma porção dobrada da herança, 2/3 da herança, enquanto o filho mais novo tem direito a 1/3 da herança.
mas nós vamos herdar juntamente com Ele. Só explicar para vocês. Então, voltando aqui, ninguém tem autoridade de se auto-justificar, mas depois que você se justificou, ou foi justificado por Deus, você pode bater no peito assim, e dizer para o ímpio que diz: você é crente, você é salvo? Sou, eu sou salvo, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Então, o que acontece? A justificação é a primeira ação do Espírito. Há três ações conjuntas no momento da conversão. É a santificação, que é a separação do mundo para Deus. Deus te tirou do mundo para Deus. Ele te justifica, Ele te santifica, Ele te regenera. A regeneração, Ele transforma o velho homem numa nova criatura. Mas existe o último estágio dentro da doutrina da salvação, que ele só se cumprirá no céu, chamada de glorificação. A glorificação é o último estágio da salvação. Se você foi crente sua vida toda, você foi justificado, você foi salvo, foi separado, mas você não foi salvo lá no final, você perdeu tudo. Porque a glorificação, ela só se dará no céu. É quando este corpo que é mortal será revestido da imortalidade, isto que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus na sua ressurreição. É o último estágio. Então Paulo está dizendo aqui que nós podemos nos gloriar nisto. Nós podemos nos gloriar na esperança da glória. Ou seja, hoje nós somos limitados ao tempo, ao espaço, adoecemos e cansamos, mas no dia que nós estivermos lá na glória, nada disso mais acontecerá, porque nós teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo do Senhor. O segundo momento nesse texto em que Paulo nos orienta a nos gloriarmos é nas tribulações. Silêncio total no arraial dos santos, né? Gloriai-vos também nas tribulações. Isso aqui é interessante, porque muito dificilmente qualquer um de nós nos apanharemos agradecendo a Deus pelas lutas. Oh Senhor, obrigado por esta luta que eu estou passando. Muito dificilmente qualquer um de nós nos apanharemos agradecendo a Deus pelas lutas e provações ou tribulações, ou até mesmo dizendo: oh, que luta maravilhosa esta que eu estou passando, Jesus. Não, eu acredito que nenhum de nós nos gloriamos ou louvamos as provações que nós passamos. E deixa eu deixar bem claro aqui, que quando eu estou falando aqui dentro do contexto bíblico, provação aqui não é aquela que você está passando como resultado de uma semeadura desastrosa, ou como resultado de uma escolha errada. Você, sabendo que tinha que escolher certo, escolheu errado e está sofrendo as consequências da escolha que fez. Provações ou tribulações que Paulo está falando aqui são aquelas que são impetradas a nós na caminhada da vida, na jornada da vida, nas circunstâncias da vida, que não são aquelas que eu plantei para colher aquilo que eu estou plantando. Inevitavelmente, todos nós em algum momento da nossa vida passaremos por dificuldades. Volto a dizer, principalmente esta geração de cristãos, a nossa geração, que nos últimos 15, 20 anos fomos ensinados a vir para a igreja para buscar as bênçãos de Deus e não servi-lo por aquilo que Ele é. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma geração, não só dentro da igreja, mas uma geração em geral no mundo, muito superficial. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração muito melindrosa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma geração que eu particularmente eu não faço isso. Eu não fico escolhendo as palavras para pregar. Mas tem lugar que você tem pessoas que você tem que, qualquer palavra que você fale a alguém está tão sensível. Isso aí foi para mim. Isso aí foi uma indireta. Isso aí quis dizer foi para.
as pessoas já não conseguem mais assimilar e separar aquilo que é para ela e serve para ela, e aquilo que não é, e deixar passar. Os seres humanos estão tão melindrosos, você tem que ter cuidado com o que vai falar, com o que vai dizer, com o que vai postar. Às vezes, se você coloca uma frase, eu gosto muito de colocar, a pessoa acha que é uma indireta para fulano de tal, não sei. As pessoas estão muito melindrosas. Mas a geração mais antiga de crente, aquela que não tinha essa oportunidade que nós temos de congregar num templo como este, sentar nos bancos como este, a prosperidade que trouxe para o Brasil, que é onde a geração de cristãos eram mais pobres há 40 anos atrás, eles estavam acostumados a viver e vencer provações. Então dificilmente, muito dificilmente, nós vamos encontrar alguém se gloriando na tribulação. Mas olha uma coisa interessante, eu achei no Salmo 119, no versículo de número 71. Salmo 119 e versículo de número 71, abre aí sua Bíblia. O salmista, ele vai dizer assim, ó: foi-me bom ter sido afligido. Abre aí, Salmo 119 e versículo de número 71. O salmista, muito possivelmente esse salmo é um salmo anônimo, então não sabemos quem o escreveu. Alguém dá essa autoria a Esdras ou a Moisés, mas ele vai dizer aqui, ó: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Quem tem uma tradução aí que não é afligido? Castigado é muito mais forte do que afligido. Imagine você dizer: foi bom eu ter sido castigado. Quem tem uma outra tradução que não é castigado? Afligido, né? Já li aqui. Então, afligido, castigado. Agora, olha o verbo que vem na sequência da frase: para quê? Para que eu aprendesse. Vamos parar aí. Ele vai dizer aqui: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse. Se você ler o Salmo 119, eu falei um pouquinho, dei uma palhinha aqui no domingo. Para que existem mandamentos e estatutos de Deus? Para nós aprendermos a andar nos seus caminhos. Ou seja, o salmista está dizendo que a aflição que ele passou no decorrer da sua vida lhe trouxe lições que ele não aprenderia se fosse de outra maneira, de outra forma. E estas lições que ele aprendeu lhe ensinou a guardar os estatutos e a andar nos caminhos do Senhor. Então eu estou trazendo esta introdução aqui para você entender o sentido pelo qual Paulo está nos mandando gloriar nas tribulações. Diz o quê? Os teus decretos, né? Foi-me bom ter sido castigado para aprender seus decretos, ou aprender seus estatutos. Decretos, estatutos, leis, mandamentos. Sim. Então veja bem, muito dificilmente, irmãos, aprendemos alguma coisa na zona de conforto. Quando está tudo bem, queremos festejar, queremos comemorar, fazemos um churrasco para os amigos, vamos ao shopping. Mas geralmente, quando as coisas ficam ruins e mais difíceis, ficamos mais concentrados, mais pensativos. Voltamos-nos para a oração, nos aproximamos mais de Deus, fazemos uma campanha de oração e de jejum para Deus resolver os problemas. Confessamos as nossas falhas. Pode ser que eu estou passando por isso. Que a gente começa a perguntar: por quê? Pode ser que eu esteja passando por isso por causa disso, alguma coisa que você entendeu que na jornada, no caminho,
pode ter se constituído uma falha, e aí você confessa, faz confissão. Ou seja, na prova, nas provações, nas lutas, passamos a nos tornar mais dependentes de Deus. Eu estou falando aqui para o crente que nasceu de novo. Eu não estou falando para aquele crente que está lá na parábola do semeador, que é a semente que caiu na beira do caminho, ou caiu entre os espinhos, que diz a Bíblia, diz a parábola, quando veio as provações, quando veio as lutas, ele abandonou o caminho. Eu estou falando do crente, cuja semente caiu no coração bom, cresceu, deu fruto, mas que na caminhada da vida, ele está passando por provações, ou veio a provação, ou veio a tribulação, ou veio a dificuldade, veio um teste de fé, mas não será isso que vai tirá-lo do caminho do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que na provação ele está aprendendo, ele vai aprender, ele vai crescer, amadurecer, e que mesmo que ele não consiga ver naquele momento, aquilo está empurrando ele para estar mais perto do Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito de contar essa história quando estou aconselhando alguém que está passando por uma grande luta. Que uma criança ganhou do seu pai um barquinho e foi brincar no lago, e ele descuidou e as ondas levaram aquele barquinho um pouco para longe, e ele já não alcançava mais aquele barco. Ia passando um homem, e ele disse para aquele homem: por favor, me ajude a recuperar o meu barquinho. E o homem pensou como fazer para recuperar o barco daquela criança. Então encheu a mão de pedras médio para grande, e começou a jogar no barco. Então ele jogou a primeira pedra, jogou a segunda pedra, que atravessava o barco, caía do outro lado. E o menino pensou consigo: eu pedi para ele me ajudar a recuperar meu barco, e agora ele quer afundar com essas pedras. Só que a proporção que aquele homem jogava as pedras e caía do outro lado do barco, o menino começou a perceber que aquela pedra, ao cair do outro lado, na água, produzia uma onda. Em vez de levar o barco para mais longe, empurrava o barco para mais perto da margem. E às vezes a gente não entende as pedradas da vida, mas às vezes as pedradas servem para nos levar para mais perto de Deus, para mais próximo do Senhor, para uma intimidade mais profunda, para um relacionamento mais íntimo com Ele. Então o lado terapêutico das tribulações é justamente isso: o aprendizado que Ele nos traz, a lição imposta por trás da dor, por trás das lágrimas e por trás do sofrimento. Existem pessoas que elas se revoltam, crentes dentro da igreja, têm experiência com Deus, que se revoltam contra a vida e contra Deus por causa das tribulações da vida. Irmão, não é só crente que passa por tribulação. Sente com o ímpio e converse com ele. Todo ser humano que nasceu nesta terra, cresceu e está vivendo nesta terra, já passou, já está passando, ou está passando, e um dia passará por luta. Agora, eu já disse aqui dezenas de vezes, a diferença do ímpio para nós é que Deus está com você na luta, na tribulação, na prova, na dificuldade. Deus vai te revestir de graça para você chegar do outro lado. Não para você se desviar, se afastar de Deus, se revoltar contra Deus e ser ser um crente cuja vida espiritual está sendo destruída completamente, porque você não se curou das lutas e provações do passado. Eu li uma frase essa semana que diz assim: como eu posso dizer para alguém que Deus enxuga dos olhos toda lágrima, se os meus olhos choram continuamente? Então, o salmista no Salmo 119 disse: eu fui afligido para aprender. Eu sempre digo para alguém que passa por uma grande luta e depois a gente conversa, eu digo assim: não permita, depois que você passou desta luta, desta provação, não permita que tenha sido em vão tudo o que você sofreu. Porque tem pessoas que passam por provações, em vez de extrair a lição, aprender com a provação, ela se revolta com a situação, mesmo depois, mesmo já tendo passado.
E por não ter aprendido, o que é que acontece, irmão? O que é que acontece? Se repete. A pessoa volta para o mesmo ciclo. Ela deveria ter saído daquele ciclo, entrado no outro ciclo, mas ela não sai porque ela não aprendeu e tudo tem que se repetir de novo. Entendeu isso? Não aprendeu. E porque não aprendeu, o ciclo se repete. Nós colocamos aqui, tudo que eu escrevi aqui, irmão, eu escrevi hoje à tarde. Todas as mensagens, Deus me inspirou que eu coloquei aqui. Então estou falando para vocês. Eu escrevo o sermão que eu prego. Então está tudo escrito. Se Deus quiser, esse ano eu vou lançar o livro de sermões aí, quem quiser adquirir, para vocês, tá? A dor vai passar, o sofrimento vai passar, mas o que eu aprendi vai ficar para sempre. Entendeu isso? O sofrimento vai passar, a dor vai passar, mas o aprendizado você vai levar para o resto da sua vida. A não ser que você seja, me perdoe usar esse termo que Salomão usa, um tolo. Salomão diz que o tolo nunca aprende. Nunca aprende, o tolo nunca aprende. Salomão, ele vai falar em Provérbios de 3 tipos de pessoas. O sábio, ele diz assim: repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Aí ele diz assim na outra passagem: vale mais uma repreensão no sábio do que 100 açoites no lombo de um tolo. Ele diz assim, ó: repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Repreende o tolo e ele te amaldiçoará. Tem pessoas que não aceitam ser mentoreadas, não aceitam ser orientadas, ensinadas, porque é um tolo, irmão. Olha aqui para mim, preste atenção uma coisa: quem aprende é quem ouve e não quem ensina. Sabia disso? Você sabia que quem aprende é quem pergunta e não quem responde? Então a gente tem que ser sábio. Ele repreende o sábio, ele se tornará mais sábio. O sábio aceita a repreensão, mas o tolo, ele diz que você pode dar 100 açoites no tolo e mesmo assim ele vai te amaldiçoar. Ele não aprende, o tolo não aprende. E o simples é aquele que fica em cima do muro, ele não vê o mal no mal. É uma pessoa simples, nunca vê o mal nas coisas. Claro que a Bíblia diz que nós temos que nos libertar da malícia. Não estou falando de pensar mal, desejar mal, mas tem coisas que você sabe que é mal. Mas o simples que Salomão fala, ele não vê o mal no mal. Então o mal geralmente apanha sempre esta pessoa, porque ele não tem, vou usar a palavra moderna, desconfiômetro. Mas o sábio, o crente, irmão, todo crente é sábio, ou deve ser, porque o crente tem o Espírito Santo na vida dele. E Paulo disse que nós não temos a mente do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se você não aprendeu, né? Como eu disse aqui, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, mas o que eu aprendi fica para sempre. Diga assim comigo, quando você, melhor você diga, quando você passa por uma luta e você se torna instrumento de cura para os outros. Pastor, vou te explicar. Você pode chegar perto de uma pessoa que está passando por uma provação, por uma luta, por um teste de fé, e dizer para ela: ó, Deus é bom, Deus vai te ajudar, Deus está contigo, Deus vai te livrar. Beleza. Mas outra coisa é você ter passado pelaquela mesma coisa que aquela pessoa está passando, e você dizer para ela: eu já passei por isso, e vou te mostrar o caminho mais curto para você sair. Porque você viveu. Então eu repito aqui, quando você passa por uma luta, você se torna instrumento de cura para os outros, porque aquela experiência você já passou. E você não é tolo, porque só o tolo afunda o barco 2 vezes no mesmo lugar.
Então se você está sofrendo consequências de erros e você continua errando, isto não é uma tribulação, uma provação da sua fé, isto é uma consequência de falta de sabedoria. Agora, se sobreveio sobre você uma provação, se sobreveio sobre você uma tribulação, se sobreveio sobre você um teste de fé, que está testando a sua fé em Cristo, não vai ficar para sempre, e quando passar, você vai ser muito melhor do que o que você era antes. O que é uma tribulação? Porque Paulo diz: gloriai-vos na tribulação. São todos os tipos de provações que podem nos afligir, como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidade, perseguição, maus tratos, solidão e etc. Nenhum de nós que estamos aqui esta noite podemos medir o tamanho da dor do outro, porque nenhum de nós que estamos aqui temos ou vivemos na mesma intensidade que o outro vive. Ninguém. E nenhum de nós que estamos aqui esta noite reagimos da mesma forma que outro reage diante de uma circunstância. É por isso que nunca uma aprovação de um crente é igual à aprovação do outro. Eu já disse aqui dezenas de vezes, os crentes mais antigos: o crente está passando por uma luta, estou passando a aprovação de Jó. Tá não, a aprovação de Jó foi só de Jó. A aprovação de Jó era de Jó. Era de Jó. Então, cada um reage de uma forma e se comporta de uma forma, só que, porém, todavia, no entanto, se este crente é nascido de novo, conhece os princípios bíblicos da palavra em relação a estes momentos na vida do crente, ele sabe que esta tribulação, seja qual for a área da sua vida, ela não veio para ficar, é só um momento, é uma tempestade, e essa tempestade ela nunca vem para ficar. Paulo, o apóstolo Paulo, diz-nos que estas coisas, tudo isto aqui que nós falamos e outras mais que não estão aqui, não tem como propósito nos matar, ou nos fazer desviar, ou nos fazer abandonar a fé, ou até mesmo a Cristo, mas tem o propósito de nos levar a um estado de maturidade espiritual jamais alcançada na vida, que nós não alcançaríamos se não fosse dessa forma, se não fosse desta maneira. Abraão tinha mais de 130 anos, 130 e poucos anos, quando diz Gênesis 22, e depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Abraão esperou 25 anos para Deus lhe dar Isaque. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha mais de 100 anos, muito provavelmente 113, ou melhor, é claro, 103 quando Isaque foi desmamado, porque com 100 anos, com 99 Deus fez a promessa, um ano depois 100 anos, então com 103 anos Isaque foi desmamado. A tradição judaica, não é a Bíblia não fala, uns dizem 17, outros dizem 25, mas a tradição judaica diz que Isaque tinha 37 anos, faltava 3 anos para ele completar 40 anos, quando ele foi provado. Depois destas coisas provou Deus a Abraão. E eu já expliquei isso aqui, que a última categoria de relacionamento com Deus não é de servo, que é a primeira e a mais baixa. O filho mais velho que ficou em casa disse para o pai: estou contigo há tanto tempo, e tu nunca me destes um cabrito para comer contigo. Estava em casa, mas não tinha intimidade. Aquele filho mais velho representa o crente que está na igreja. A mesa de Deus está posta, a despensa está colocada, mas ele não tem intimidade com o pai. Ele é crente, mas ele nunca se sente filho. A postura dele é só de escravo de Deus, de servo de Deus. Ele não faz as coisas para Deus e nem serve a Deus na postura de filho, mas com medo de ir para o inferno. A segunda categoria de relacionamento é de filho, já é mais íntima.
Mas a categoria mais profunda de intimidade com Deus é de amigo. Glória a Deus. Olha aqui, diga assim comigo: Deus não tem filhos prediletos, mas tem amigos. Pastor, é antibíblica? Não. O único homem na Bíblia que foi chamado amigo de Deus, quem foi? Abraão. E depois, quem mais no Novo Testamento? Os apóstolos. Os apóstolos. Jesus, não, todos os apóstolos. Jesus, quando chamou eles na última semana, disse: já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei de amigos. É o relacionamento mais íntimo. Então, o filho mais velho, o que ficou em casa, é o crente que não desviou, não foi para o mundo, mas não tem intimidade com o pai. Filho mais novo foi embora, pegou os 12 talentos e foi gastar fora, mas voltou e o pai o recebeu e deu de volta a herança. E o amigo, como Abraão. Só que antes de Abraão se tornar amigo, ele foi o quê? Provado. Depois destas coisas, disse Deus a Abraão: oferece-me, Abraão, o teu filho, o teu único, no lugar que eu te mostrarei. Então volto a dizer que o propósito das lutas, o propósito das provações, não é nos matar, nem nos desviar, nem abandonar a fé e nem o Senhor, mas nos levar a um estado de maturidade espiritual com Deus. Romanos capítulo 8 prova isto. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 37, Paulo vai dizer assim, ou melhor, Romanos capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem a primeira palavra que Paulo nos orienta a nos gloriar, no sentido de aprender, não no sentido de ser masoquista, ai que dor maravilhosa, mas no sentido de extrair aprendizado, lição, crescimento, maturidade. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então aqui já está provado aquela famosa desculpa que alguém que se desvia e disse, depois volta e disse: Deus me permitiu desviar para aprender. Mentira, irmão. Deus não permite nenhum crente ser provado para se desviar. Era brincar com seus sentimentos, é brincar com sua fé. Que Deus é esse que vai permitir você passar por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, para você desviar, para você ir para o mundo, para você aprender com o mundo e depois você voltar para a igreja? Não precisa. Quando Deus quiser nos fazer crescer, é aqui dentro que Ele vai te testar, te provar e também te dar vitória na prova, no teste de fé. Oh, glória a Jesus! Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Paulo está dizendo que seja qual for a luta que você está passando, se você é crente de verdade, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou através de Cristo, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu desviei por causa das provas. Mentira, a Bíblia aqui está dizendo que é mentira. Porque estão me perseguindo dentro da igreja, aqui também está dizendo que é mentira. Porque eu estou passando fome, a Bíblia também está dizendo que a fome não te separa de Deus. Porque eu estou passando por tribulação, a Bíblia diz que a tribulação não te separa de Deus. Porque eu estou passando por angústia, a Bíblia diz que a angústia não nos separa de Deus. Pastor, é porque Deus permitiu alguém da minha família morrer e eu estou decepcionado com Deus. Aqui está dizendo: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem os demônios, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Entendeu, irmãos? Olha que coisa interessante. Tiago, quando ele começa a sua carta, ele começa exortando os irmãos que estão passando por tribulações a não desanimarem da fé, pois estas produziria neles ou em nós uma maior perfeição, uma maior maturidade. Olha o que Tiago diz aí. Eu falo, às vezes as pessoas pensam que o pastor Arnaldo é duro. Pastor Arnaldo, não, irmão, congregasse com o Tiago para você ver. Tiago vai dizer no capítulo 4, adúlteros e adúlteras. Imagina eu pregando isso aqui, vocês são os adúlteros. Aqui é claro que Tiago está falando de adultério espiritual, né? O relacionamento, mas ele pregou lá no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós? Então Tiago era mais duro do que eu, se você acha que eu sou duro. Eu não acho, mas vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que ele diz. Meus irmãos, o que diz o resto aí? Entende o que mesmo? Gozo. Tem tradução que diz gozo e alegria. Em quê? Meu Deus do céu. Tendes grande gozo quando cairdes, ou quando passardes. Por quê? Tem tradução que diz tentação. Na sua tem o quê? Provação. Quem tem uma palavra que não é tentação ou provação? Aflições. Imagina você ter gozo quando você está passando por aflição. É possível? Vou te explicar o lado que é possível. Eu já dei o exemplo aqui. Uma mãe está com um filho doente, está bastante doente. Ela tem que levar ele para o hospital. Ela vai rindo? Não vai. Ela vai aflita? Vai aflita? É uma luta. Mas lá dentro dela, que é crente, confia em Cristo, ela sabe que Jesus é com ela. É dessa alegria que Tiago está falando e que os apóstolos falam. Não é a alegria, presta atenção, a alegria em Deus. Não é a alegria que as coisas externas podem te roubar, mas é aquela que é dentro de você, e nada e nem ninguém pode tirar essa esperança, esta confiança de que Deus está contigo, e que mesmo na prova Deus não vai te deixar só. Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. É isso que a Bíblia está falando. Esse tipo de alegria. Porque essa alegria exterior, irmão, que qualquer coisa rouba de você, não é a alegria do Espírito. Não é. Qualquer coisa você deixa de congregar, qualquer coisa você fica com raiva de Jesus. Não, isso não é a alegria de Cristo. Isso é a alegria da carne. E a alegria da carne, ela é uma gangorra. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está descontente. É assim. Mas a alegria do Espírito não. Aconteça o que acontecer, você sabe, Deus está comigo. Então Tiago, continuando o texto, ele vai dizer assim, ó: sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Dentre as 7 virtudes estabelecidas, né? Existem os 7 pecados capitais, existem as 7 virtudes. A Igreja Católica foi quem fez isso. A primeira delas é a paciência. A primeira virtude, e a mais difícil de ser cumprida, é a paciência. Então aqui está dizendo que a prova da vossa fé produz paciência. Versículo 4: tenha, porém, a paciência a sua obra o quê? Perfeita. Para quem? Para que sejais o quê? Perfeitos e o que mais? Completos, sem faltar coisa nenhuma. Quem tem uma tradução que não é perfeito e completo? Maduro e correto. Está vendo? Maturidade. A provação da fé faz com que você deixe de ser menino espiritual. O menino chega para o pai, para a mãe, pede uma coisa, o pai não dá, o que ele faz? Sai emburrado. Que tem de crente, irmão, emburrado porque Deus não abriu a porta, ainda não deu um casamento, não, sei lá. É crente menino.
Crente menino, ele é levado por todo o vento de doutrina. Crente menino, ele é levado por qualquer coisa. Crente menino, qualquer coisa, ele para de cultuar. Mas o crente maduro, irmão, ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Eu não estou falando isso aqui tentando mostrar para vocês que existe supermans evangélico, não, que não tem não. Todos nós que estamos aqui esta noite temos os nossos momentos de montes e momentos de vales. Porém, no monte ou nos vales, Deus está conosco, porque Ele disse: eu sou Deus dos montes e sou Deus dos vales. Então, Tiago vai mostrar aqui, na verdade ele diz: irmão, tenha gozo. Irmão, você sabia que no Antigo Testamento, você pode até não aceitar o que eu vou falar agora, mas tanto a tradição judaica do Antigo Testamento como a tradição cristã judaica do Novo Testamento. Uma pessoa no Antigo Testamento era considerado abençoado por Deus pelos bens que ele possuía. A prosperidade era o sinal de que aquela pessoa tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. No tempo da graça não é prosperidade. Aliás, hoje no tempo da graça tem muito crente que nós vimos chegar aqui na igreja a pé, montado na bicicleta, mas só porque melhorou um pouquinho financeiramente, já não é mais a mesma pessoa. Porque no tempo da graça, a prosperidade, a bênção de Deus está sobre aquele que passa por aflição, mas quando passa, desenvolve maior intimidade com Deus. Sabia disso? Não é prosperidade material no tempo da graça que é sinal de bênção. Eu já disse isso aqui: bênção de Deus na vida material, ela só é de Deus até quando não te afasta do Senhor. A partir do momento que você consegue alguma prosperidade espiritual, material, que você não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para cultuar, não tem mais tempo para vir na igreja, era dizimista, deixa de ser, porque o dízimo tem que ser maior. Já não é mais bênção de Deus. Já não é mais bênção de Deus. A bênção de Deus, irmão, Deus, eu creio no Deus que levanta empresários missionários. Eu creio no Deus que levanta empresários mantenedores da sua obra. Eu creio. Mas salmista disse: meus irmãos, se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus abençoou muito esta igreja. Quando eu digo igreja, o povo, a história desta igreja. Mas isso não é motivo de você ser próspero e a sua prosperidade te afastar de Deus. Não é. Então, na verdade, a bênção de Deus no tempo da graça é você ter mais de Deus e menos de você mesmo. Então, para nós encerrarmos, Paulo vai dizer no texto que nós lemos nesta noite, que a tribulação produz pelo menos 3 coisas na vida do crente. Ele diz aqui: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tem a tradução que não é paciência, é perseverança. A tribulação produz o quê? Paciência. Irmão, quantas pessoas perderam a bênção de Deus por falta de paciência? Quantas pessoas atropelaram o projeto de Deus na sua vida por falta de paciência? Quantas pessoas estão passando por dificuldade, moças ou moços, que nasceram e cresceram na igreja, que poderiam ter esperado Deus preparar o seu cônjuge, mas ele não esperou, ela não esperou, foi buscar no mundo. E agora seu relacionamento é um relacionamento dificultoso, dificuldade, e vai ter que viver até o resto da vida, porque não teve paciência de esperar naquele que tem o poder de prover. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem vários nomes, dentre eles Jeová Jirê, o Deus da providência. Então arromba a porta, pega atalho,
porque não aprendeu a arte da paciência, porque só a tribulação produz paciência. É Paulo quem está dizendo. Paciência, perseverança. O que é isso? O que é paciência? O que é perseverança? É a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Repito, paciência, perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades que aparecem diante da sua vida. Oh, glória a Jesus. As dificuldades podem te passar rasteiras, como eu citei aqui domingo, Salmo 37. O justo cairá 7 vezes, mas ele é constante, 7 vezes tornará a ficar de pé, porque o Senhor o sustenta pela mão. E o que é que ensinou esta pessoa a ter paciência e perseverança? Veja que é uma virtude, é uma qualidade. É uma qualidade. Por que Saul perdeu o reinado? Porque não teve paciência. Samuel disse: espere-me 7 dias. Depois de 7 dias me encontrarei contigo, farei um sacrifício e você vencerá os filisteus. No 7º dia, os soldados desertando, Saul pensou consigo: Samuel não vem, trazei-me um cordeiro. Quando ele sacrificou o cordeiro, Samuel chegou. Quando Samuel chegou, ele disse: por que fizestes isto? Não era competência dele. Por que fizestes isto? Se você tivesse obedecido à palavra do Senhor, o Senhor teria confirmado o teu reino. Mas agora o Senhor já achou um outro homem segundo o coração. Sansão fez a mesma coisa. Moisés, apesar de ser o homem mais manso da terra, na sua velhice o povo roubou tanto o juízo de Moisés. Moisés disse que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Não existia homem manso na terra igual a Moisés. Irmão, não era fácil não. Eu vou falar uma coisa para você. Se fosse eu conduzindo aquele povo pelo deserto, eu tinha entregado o cajado na primeira travessia do mar já. Imagine conduzir 2.800.000 pessoas que não perdiam uma oportunidade de murmurar. Viu tanto milagre, viu tanta maravilha, viu Deus abrir o mar vermelho. Leia a Bíblia. Depois que ele atravessa o mar vermelho, o primeiro lugar que eles chegam é onde? Olha, atravessa o mar. Miriam pega os tambores, sai com as mulheres cantando, batendo nos tambores. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas no primeiro dia de marcha, ele chega num lugar chamado Mara. Ou melhor, é Mara, que significa amarga, águas amargas. Primeira oportunidade, o povo murmurou: por que nós estamos com sede, Moisés? E Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto de sede, nessas águas amargas. Aí se você ler os 40 anos de murmuração, meu Deus do céu, eu tinha entregado o cajado, não tinha aguentado. Eu acho, né? Mas é claro, eu estou dizendo eu acho porque eu me conheço. Mas para cada circunstância Deus dá uma medida de graça. Então Deus deu para Moisés. Paulo vai escrever no capítulo 10 de Coríntios, de 1 Coríntios, que aquela rocha que acompanhava o povo era Cristo. Cristo era a rocha que acompanhava o povo no deserto. E a rocha não podia ser ferida 2 vezes. Então, na primeira vez o povo está com sede, perto de Meribá, e Deus diz a Moisés: Moisés, pegue o teu cajado e fere a rocha com ele, e ela verterá água. E Moisés feriu a rocha verteu água. Até hoje, irmão, aquela rocha que foi ferida, até hoje verte água em Israel, sabia disso? Verteu água e deu a de beber a todo o povo. Mas depois, 40 anos depois, Moisés já velho, agora o povo chegou noutra região, não tinha água para beber, o povo estava com sede. Deus disse: Moisés, fale a rocha, e a rocha verterá água. Aí Moisés te perdeu a paciência, pegou o cajado e disse: por acaso eu sou Deus? E Arão é Deus? Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Aí, pá, feriu a rocha. A rocha só podia ser ferida uma vez na cruz. Ele feriu a rocha 2 vezes. O que Deus disse para ele? Porque tu não me glorificastes diante do povo, Moisés, suba ao monte, tu verás a terra de longe, mas não entrará nela, porque você não me obedeceu para me glorificar diante do povo. Então, quantas pessoas estão perdendo o que Deus tem para elas,
porque não aprenderam a arte da perseverança e a arte da paciência. Eu digo para você, é melhor você viver 10 anos no centro da vontade de Deus, esperando com paciência, do que 40 anos de tribulação, porque saiu do centro da vontade de Deus. A tribulação produz a paciência, a perseverança. Jesus nos falou em Mateus 24, mas aquele que perseverar até a metade do caminho, aquele que perseverar até esse será salvo. Jesus não está dizendo aquele que tiver 50 anos de crente, aquele que for pastor, aquele que for líder de mocidade, aquele que tem 9 dons do Espírito. Não, ele está dizendo aquele que perseverar até o fim. Irmãos, a vida cristã não está pautada naquilo que você já foi, apesar de que aquilo que você já foi te impulsionou para o que você é. Mas a vida cristã é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim, ou seja, permanecer firme no compromisso de ser fiel aos ensinamentos de Cristo, apesar das tentações, oposições e adversidade. Então ele diz, gloriai-vos na tribulação, porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. A paciência produz o quê? Experiência. Tem tradução que diz perseverança, e tem a tradução que diz, a perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança, a experiência produz um caráter, ponto? Não, caráter aprovado por Deus. Aí onde está o segredo, irmão? Isso aqui é muito sério e muito profundo. Por isso que eu disse, aqui há mensagens para a paciência e perseverança produz a experiência, ou outra tradução, a perseverança produz um caráter aprovado. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos que chegar lá, sim ou não? Mas não adianta só chegar. Se quando você chegar, Deus te reprovar. Não adianta. Você tem que ser aprovado quando você chegar lá. O que Deus disse para Paulo diz a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E você só pode aprovar algo ou alguém que antes passou por um teste, por uma prova. Eu fui professor há muitos anos. Eu não sei como é que funciona hoje. Naquele tempo a gente aplicava 2 provas, a bimestral e a semestral. E eu vou falar para você, eu era professor enjoado, irmão. Eu era enjoado. Como eu sou ainda como pastor, viu? Eu era enjoado. Não era brincadeira não. Meus alunos corriam frouxo para passar. Não é brincadeira não. Eu não tenho culpa se Deus colocou isso em mim, né? É claro que eu tenho que melhorar. Eu quero melhorar e estou melhorando, mas eu vou te contar uma coisa aqui para vocês. Meu primeiro emprego como professor não foi na cidade, depois foi que eu fui ensinar, mas o meu primeiro emprego como professor foi no multisseriado, da alfabetização à 4ª série. Era um modelo de ensino. E foi no sítio. Vocês vão ficar escandalizados comigo, eu vou falar. Eu não era crente ainda não, estou falando como professor. E para ensinar naquele sítio, lá naquela roça, a pessoa que conseguiu um emprego para mim também conseguiu uma casa para eu morar naquela casa. Então o dono da casa me deu um quartinho do lado, onde eu dormia lá, passava a semana toda e dormia lá. Ensinar multisseriado não é brincadeira. Como é que você ensina a criança da alfabetização à 4ª série? Não tem como. Então eu decidi por conta própria que se eu quisesse ser um bom professor e a minha sala de aula chegasse no final do ano apta
eu decidi doar um horário gratuito. Então eu só ganhava um período, que era de manhã, mas eu peguei a turma e dividi. Da alfabetização, a terceira série eu ensinei de manhã. Da alfabetização, primeira e segunda série, naquele tempo não era como eram os módulos de hoje, eu ensinava de manhã. E à tarde eu separei e coloquei a sala de aula de terceira e quarta série. Vocês devem saber, eu acredito que devem saber, que o número de analfabetismo no Nordeste do Brasil é altíssimo. Então a maioria daqueles meninos não sabia nem ler e nem escrever. Tinha um desafio enorme de fazer aqueles meninos ler e escrever. Mas resumindo, quem chegou no final do ano sem aprender a escrever só foi um aluno. Quem era ele? O filho do dono da casa. Eu não era crente não, irmão. Eu não sabia nada de questão de caráter, essas coisas moral. Eu sabia a moralidade que o mundo tinha me ensinado. Agora me pergunta, eu passei o menino? Foi o único que ficou reprovado. O filho do dono da casa que eu estava morando, dormindo e comendo de graça. Pastor, mas isso não era falta de reconhecimento? Não, eu não misturo as coisas. Ele não aprendeu a ler e não aprendeu a escrever. Por que eu iria passar? Porque eu estava morando na casa do homem. E minha consciência? Deus sabe que eu estou. Não estava nem no esboço aqui, me veio à mente agora. Eu nem me lembro disso na minha vida. Mas me veio isso à memória. Eu acredito que é o Espírito de Deus que está me lembrando para eu contar para vocês. Tirou não. Eu também fui mandado embora porque mudou o prefeito. No ano seguinte me mandou embora. O prefeito que ganhou. Aí eu voltei depois, aí que eu fui ensinar de quinta a oitava série. Mas o que eu quero mostrar com isso é que se no mundo nós temos que ter um caráter aprovado, irmão, imagine diante de Deus. Imagine quando nós chegarmos diante do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, Paulo está nos ensinando literalmente que as tribulações ajudam a formar e a construir um caráter cristão. Irmão, não adianta você ser crente se você não tem caráter. Se você é crente, mas você mente, você rouba, você toma emprestado e não devolve, você dá cheque sem fundo, você engana as pessoas. Isto o mundo também faz. É mau caratismo. Agora quando você é crente de verdade, Deus muda o teu caráter. Oh, glória a Jesus. Porque não sou eu, olha aqui, não sou eu, pastor Arnaldo, que vou aprovar o teu caráter, e nem você que vai aprovar o meu. É o tribunal de Cristo que vai aprovar o nosso caráter quando nós comparecermos diante dele. Eu posso esconder tudo das pessoas, e muito bem escondido, que nunca ninguém saiba. Mas naquele dia, não adianta, Deus vai revelar tudo. Mas Paulo está dizendo que a tribulação produz a paciência produz no crente um caráter aprovado. Nós colocamos aqui o caráter que foi provado e depois aprovado, redundará em maior glória para Deus e numa experiência mais profunda com Ele. Olha aqui, nos tempos de Paulo, a palavra tribulação no latim é tribulum. Tribulum era um pedaço de madeira com cravos de metal, usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Ao passarmos por tribulações e dependermos da graça de Deus, as dificuldades nos ajudam a separar a palha do grão, daquilo que é verdade e é real de Deus na nossa vida. O que adianta eu ser crente e a minha vida é palha? Não suporta fogo, não suporta prova de caráter. Isso é sério, não é, irmão? Um dia eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele contou isso. Ele foi mudado para um bairro e tinha uma pessoa que frequentava a igreja, era motorista do coletivo que frequentava a igreja naquele bairro. A primeira vez que aquele pastor foi pegar o coletivo,
o motorista recebeu o pagamento da passagem e devolveu um troco a mais para o pastor, para testar o pastor. Não é brincadeira, ninguém faz isso não. Antigamente o Yosef Akiva dizia assim: quem quer que eu termine, diga amém. Aí o povo era pegado de surpresa, diz amém. Quem quer que eu fique, diga amém. Não, o pregador não pode fazer isso, colocar o povo nesse tipo de cilada. Uma coisa é o seu caráter ser provado pelas circunstâncias, outra coisa é alguém te colocar à prova. Mas esse homem pôs o pastor à prova e deu um troco a mais. O pastor colocou no bolso, achou que tinha devolvido o troco certo. Quando chegou em casa que viu, estava um troco a mais. No outro dia que ele foi pegar o coletivo, ele disse para o motorista: você me deu um troco a mais, está aqui, estou devolvendo para você. Aí o motorista disse: rapaz, eu fiz de propósito para testar se você era pastor de verdade. Isso é sério, irmão. Amém? Ao passarmos por tribulações e dependermos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajuda a eliminar a palha do grão. E por último, devemos nos gloriar na esperança da glória, nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, a perseverança na formação de um caráter, e um caráter aprovado produz o que? Esperança. E o caráter aprovado produz confiança. Quais são as 3 maiores virtudes do cristianismo, irmão? Quais são, uma pergunta para a igreja, quais são as 3 maiores virtudes do cristianismo? Quais são? Você sabe quais são? Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. As 3 maiores virtudes do cristianismo é um tripé: amor, fé e a esperança. São as 3 maiores virtudes do cristianismo. Paulo, escrevendo o capítulo 13, no encerramento do capítulo 13, versículo 13, ele vai dizer que havendo línguas cessarão, havendo profecias passarão, havendo visões passarão, havendo maravilhas passarão, mas eles 3 coisas permanecerá: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. São as 3 maiores virtudes do cristianismo. É a âncora do cristianismo. Todo mundo aqui deve conhecer uma âncora, já viu a figura de uma âncora, né? Ela tem um pontinho para cima, pontinho para o outro lado e uma haste no meio. Então é o tripé do cristianismo: amor, fé e esperança. Não adianta você ter fé se você perdeu a esperança. Fé não é esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra. Então o resultado, se você aprendeu, o resultado da paciência, da experiência, é a produção da esperança. Um caráter aprovado produz confiança. O que é isso? É a capacidade de saber confiar no socorro divino e não perder a fé em meio ao caos. O caráter aprovado sabe que mesmo, presta atenção nisso aqui, o caráter aprovado sabe que mesmo nas mais densas escuridão, na mais escura das noites, mesmo no silêncio total, Deus está lá ao seu lado dizendo: não te deixarei e nem te desampararei. Eu digo e encerro. O que Jó disse em Jó 13 e 15? Abre aí, Jó 13 e 15. O que diz livro de Jó, capítulo 13, versículo 15? Jó vai dizer aí: ainda que ele me mate, o que ele vai fazer? Nele, esperança. Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu 10 filhos, perdeu os amigos, foi acusado de estar passando por luta,
porque pecou. Jó estava passando por luta porque pecou, irmão? Não. Jó era reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Então o justo passa por prova? Passa. Justo passa por tribulação? Passa. Justo passa por tentação? Passa. E no meio do silêncio de Deus, se você ler o versículo 5, ele vai dizer: eu gostaria de comparecer perante ele e expor. Mas Deus tinha silenciado. Mas lá no íntimo ele sabia quem Deus era para ele. Então ele disse: mesmo que Deus me mate, eu continuo esperando nele. Mesmo que ele me mate, eu continuo esperando nele. Mesmo que ele me mate, eu continuo esperando. Por quê? Porque Jó não tinha perdido a esperança. Mas a esperança está na ponta. Se você só vai ter esperança se você for provado e suportar a prova através da paciência, e com a paciência adquirir experiência para desenvolver a esperança. Agora olha o que diz o versículo de número 4. E a esperança não traz confusão. Ou seja, quem tem esperança não fica confuso na sua fé. Não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado. Paulo vai dizer, Moisés vai dizer assim, ó, lá em Deuteronômio: a minha doutrina gotejar, perdoe a falta de ética, tá? Goteje como chuva, mas o Espírito e o amor de Deus, a Bíblia diz que é derramado. Ele diz aqui: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se um crente perder a esperança, ele não vai conseguir chegar lá sem esperança. Ninguém vai a lugar nenhum. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou esperar você orar nesta noite. Eu ministrei nesta noite sobre o lado terapêutico das tribulações. Não é para você ser masoquista, não. Minha dor, tem que minha luta. É para você aprender. Foi bom eu ter sido afligido para aprender. Às vezes as lutas sobrevêm sobre nós, e às vezes você não entende. Até mesmo o próprio Satanás, irmão, até o diabo, quando provou Jó, ele estava trabalhando para Deus. Porque quando tudo passou na vida de Jó, Jó aprendeu, teve uma experiência mais profunda, estava mais maduro com Deus. Eu entendo que não foi por acaso que Deus me deu esta mensagem para pregar hoje. Para nós aprendermos que, independente de qual seja a circunstância na nossa caminhada de fé, o propósito não é te matar, nem te desviar, nem te afastar de Deus, mas te levar a uma vida de maturidade espiritual com Deus Todo-Poderoso. Eu vou esperar você falar com Deus em oração. Enquanto o irmão ministra um louvor, você fala com Deus. Planos frustrados. Quando a irmã cantou aqui, falou sobre a dor, eu disse: que maravilha, Deus está confirmando a mensagem. Foi que eu sonhei. Oh, Jesus. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar, a Bíblia diz: se Deus nos prova é porque Ele nos ama. está me ensinando. Oh, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu sei. Eu não estou ensinando esta noite a nenhum crente correr
dias de luta te provam. Não é isso, eu estou dizendo. Se Deus está te provando, te testando, porque Ele quer te levar a uma dimensão maior. me ensinando a confiar. Ele está te ensinando. E até Oh, glória a Jesus. E quando é hora de parar e não parar de avançar, Ele vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo. Oh, glória a Jesus. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. Oh, Jesus. Maria, Oh, glória a Jesus. eu tenho a promessa. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Oh, glória a Jesus. Lado sim, eu chegarei. Oh, Jesus. Meu irmão, não deixe que tudo que você já passou na sua vida seja perdido. Extraia lições, adquira experiência para aumentar a tua esperança. Oh, glória a Jesus. Você já venceu lutas demais para parar agora, para desistir agora. Oh, Jesus. E Ele não te abandonou, eu sei. Oh, Espírito de Deus, Está te ensinando. aleluia. Fale com Ele. Você está passando por algum teste de fé. Peça graça, peça força, peça ânimo. Oh, glória. Ele quer te levar para outra dimensão de relacionamento, de intimidade. Parar de avançar, mas parar pra escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. Oh, se Jesus está no teu barco e Ele não vai afundar. Oh, glória a Jesus. Ele vai te tomar pela mão e vai te ajudar a atravessar este mar. Oh, glória a Jesus. Tem uma frase que diz: ventos calmos não formam bons marinheiros. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ventos calmos não formam bons marinheiros. Se Deus está te levando por este mar, singrando estas águas, é porque Deus quer te dar experiência, paciência, perseverança, quer te dar um caráter aprovado, esperança. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós oramos a Ti esta noite, Deus Todo-Poderoso, pela Sua graça incontável, indivisível, extraordinária, pela Sua bondade, que está conosco em toda e qualquer situação. Foi o Teu Filho, Paulo, quem disse que as tribulações produzem paciência, experiência e esperança. E a esperança não traz confusão, porque foi derramado pelo amor de Deus em nossos corações, através da pessoa bendita do Teu Espírito Santo. O salmista também disse que o Senhor conhece a nossa estrutura, e Paulo também disse que o Senhor não nos deixará sermos provados além daquilo que nós podemos suportar, e com a provação o Senhor dará também um escape. Nenhum de nós estamos vivendo aqui uma mesma fase. Cada um certamente aqui está vivendo uma fase contigo. Mas aqueles que estão vivendo provações,
tentações, tribulações, dificuldades. Este não é o motivo de esfriar na fé e nem te abandonar, porque está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem o perigo, nem a fome, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nada e nem ninguém poderá nos separar de ti. Oh, bendito seja o Senhor. Há uma mensagem triunfalista nos dias em que nós estamos vivendo, que tem matado a fé de muitos crentes e a esperança, porque não lhes são ensinados a suportar nos tempos de provações. Mas esta é a tua palavra, e a tua palavra não pode mentir, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Tem alguém esta noite em nosso meio que quer ficar crente em Jesus? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que já foi crente quer voltar para Jesus? Se tiver alguém, nós queremos orar por você. Não tem? Eu estava conversando com o irmão, que a gente vai, depois eu falo para os irmãos. Irmãos, quinta-feira nós vamos começar uma campanha. A gente está ministrando esse assunto, né? Mas toda aprovação tem um limite, tem ou não? Tem. E o tema da próxima campanha é o limite da dor. O limite da dor. E a próxima campanha, 7 quintas-feiras, nós vamos ministrar neste tema, o limite da dor. Todos nós temos um limite, Deus também tem um limite, tem um tempo. E eu já falei para vocês que Deus nos deu esse tema. E a quinta-feira nós vamos começar a campanha do culto da vitória neste tema, o limite da dor. Deus sabe o seu limite. E nós vamos apresentar a Deus: Senhor, eu cheguei no meu limite, este é o meu limite, e eu quero entregar na sua mão. Todo servo de Deus na Bíblia teve um limite, e Deus entrou com providência. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Sexta-feira é a nossa oração de 24 horas, já está completo, depois nós vamos ler. E domingo, nossa escola bíblica dominical, uma nova revista. Eu não vou comentar porque já comentei aqui domingo, é extraordinário. E à noite, grande culto